Seja muito bem-vindo ao canal, a Bíblia Comentada. Meu nome é Gilson César da Costa. Já deixa o seu like aí antes que você se esqueça. Depois, se você quiser, tira o seu like, tá? Ative o sininho e se inscreva no canal, tá? Para receber as nossas notificações. João 15, a gente vai sem demora. A gente em João 14 viu que ele deu alguns conselhos ali e estava saindo porque Judas estava o procurando para o entregar e ainda existiam algumas coisas a serem feitas, que basicamente era ele dar umas últimas instruções e orar pelos discípulos. E a gente vai ver lá em João 17 como ele ora não só pelos discípulos, mas por toda a humanidade. E João 15 aqui é a nossa marca, passamos de 2/3 do livro de João. Uma jornada aí meia grande, porém foi bem bacana e tem sido bem bacana. Então vamos continuar aí. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, aí, quando a gente vê que Jesus ele começa a comparar as pessoas a ramos dessa videira. E ele diz o seguinte, ó, se esse ramo está em mim e não dá fruto, o que que ele faz? Ele corta e joga fora. Agora, o ramo, quando o ramo é um ramo de qualidade e ele dá fruto, da mesma maneira, ele também não deixa de fazer nada. Ele poda. É como se ele pegasse esse ramo, cortasse, para que esse ramo não se estabelecesse, não se acostumasse com aquela situação e ele avançasse em crescimento. E por meio desse crescimento, ele daria muito mais fruto, porque esse ramo se prolongaria e não acostumaria com aquela tal situação. Então, vira e mexe dentro da nossa vida cristã, Deus ele tira algumas coisas de nós justamente para que a gente possa continuar a dar mais fruto. E quando ele tira algo, ele habilita o nosso crescimento, tá? E quando ele habilita o nosso crescimento, a gente cresce e a gente dá mais fruto ainda, porque esse ramo, à medida que ele dá fruto, fruto de qualidade, ele vai também melhorando em quantidade, porque Deus ele vai podando esse ramo para que ele dê fruto. E ele fala aqui, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Nesse sentido, ele demonstra que Jesus ele já podou bastante os discípulos e agora eles estão de certa maneira habilitados para dar frutos, tá? E ele dá alguns conselhos. Mesmo estando habilitados, ele fala, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aqui eu não estou falando em relação ao que causa o quê, mas é evidente que à medida que a gente se esforça para permanecer em Deus, Deus ele tem permanecido em nós, tá? Então, de alguma maneira, o nosso esforço de permanecer em Deus reflete uma ação que Deus tem para conosco, tá? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então veja que a questão de permanecer na videira parte de um esforço pessoal da pessoa. Porém, mesmo que você tenha um esforço pessoal em permanecer, você não consegue dar fruto por esse esforço. Então, por si mesmo, a pessoa não consegue dar fruto, mas esse fruto ele vem da videira, porque na verdade o que faz com que esses ramos dê fruto são a videira e não os ramos. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É nesse sentido. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como eu disse, apesar de existir um esforço para permanecer na videira, a gente tem que entender que, apesar de permanecermos na videira, a gente não pode fazer coisa alguma se não estiver ligada na videira. Então, de alguma maneira, todo o nosso fruto ele vem por conta da videira e não necessariamente por conta de nós. Então, o esforço de permanecer deveria até ser algo natural, tá? Então, deveria naturalmente as pessoas que estão dentro dessa videira deveriam estar permanentes ali. Se alguém não pertencer a mim, será como o ramo
que é jogado fora e seca. Ou seja, a pessoa que não se esforça para permanecer nessa videira, permanecer ligada a Jesus, o que vai acontecer? Ela tá seco, então ele é jogado fora. Então esse ramo ele é cortado, como a gente falou lá em cima. E para que serve esses ramos? Para alimentar uma fogueira, um fogo. Porque quando você vê um cotoco de pau no chão, intuitivamente a única serventia que você pensa para ele é justamente fazer fogo. Isso daí fica mais evidente ainda quando a gente vai para algum lugar no interior, em que a gente está fazendo fogueira e aí vê um ramo, sei lá, de qualquer árvore, seja frutífera ou não. Principalmente se for frutífera, ela você pode colher fruto daqueles ramos. Realmente é difícil ver, né? Acredito fazendo analogia, mas eu nunca vi uma pessoa que pega uma árvore que esteja dando fruto, corta um pedaço do ramo que tem fruto e joga na fogueira. Na verdade, essas pessoas elas pegam os ramos que não tem nenhum tipo de fruto e aí ela pega e corta. E esse ramo fica seco, né? Então demora um tempo para secar. Quando isso aí seca, aí é lançado no fogo e queimado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então imagina só, eu imagino muito isso aqui como fazendo nessa mesma analogia. Você é um ramo dessa videira e você está extraindo a seiva dessa videira e a seiva da raiz, né? Então, você de alguma maneira requisita a seiva para a videira e ela te fornece. Então, muito eu vejo nesse sentido que quando a gente permanece em Jesus, as coisas que nós pedimos, justamente nós pedimos para quê? Para dar fruto. Nos é concedido. Então, isso viabiliza para que a gente possa dar fruto. Permanecer viabiliza os nossos frutos e as nossas orações também serem atendidas. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão os meus discípulos. Então, à medida que nós damos frutos, Deus é glorificado por meio de nós. E aquelas pessoas que dão frutos podem ser chamadas de discípulos de Jesus. E aí ele fala a questão, como, aí ele muda um pouquinho o foco, e aí ele não fala, não começa mais a fazer analogias em relação à videira. Mas ele fala sobre essa relação, né, que ele tem com a videira tem com os seus ramos e os frutos, e isso daí tudo é fundamentado, que eu falei da seiva, ser requisita seiva. Como o Pai me amou, assim eu amei. Permaneçam no meu amor. Então, quando a gente pede algo ao Senhor, justamente para dar fruto, isso daí demonstra que nós temos um relacionamento de amor com o Pai. Então, o Pai nos ama e, da mesma maneira que o Pai amou Jesus, ele nos ama e fala para a gente permanecer no amor dele. E esse amor que ele está falando aqui faz analogia com a videira, porque ele está falando, ó, os ramos têm que permanecer na videira. E aí eles vêm e falam aqui, ó, permaneçam no meu amor. Então, justamente essa videira, essa analogia é a gente, como ramos, como pessoas, possam permanecer no amor de Jesus. E aí ele vem e fala, tá, mas é muito fácil falar que permanece no amor de Jesus, né? Então, o que ele fala? Ó, se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneçam. Então a questão de dar fruto para Deus justamente está relacionada à obediência. Então toda vez que você obedece a Deus, você tem dado um fruto para Deus. E esse fruto, ele faz com que você permaneça no amor de Deus. E justamente Jesus falou, assim foi comigo, eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneça. Então Jesus ele mesmo se considera um ramo que está atrelado ao Pai, tá? E ele permanece no amor do Pai justamente porque ele demonstra obedecer os mandamentos. Então a evidência, e aí eu vou falar novamente, a evidência externa de que alguém ama a Deus, ama Jesus, é obedecer os seus mandamentos. Digo-lhes estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Então, justamente isso aqui coloca uma questão de ressonância, de nós amarmos a Deus, permanecermos em seu amor, obedecendo os seus mandamentos e nos alegrando com as suas palavras e trazendo alegria ao nosso coração. Então, o amor
que a gente tem ao permanecer, ao obedecer a Deus, ele traz alegria aos nossos corações, tá? E muitas vezes você pode até estar sofrendo uma tristeza física, mas o espírito estando alegre porque você obedeceu. Então, de alguma maneira, a carne se entristece, então fisicamente você pode até estar triste, mas o importante é que seu espírito se alegre, porque apesar da carne estar triste, o importante é que o espírito ele usufrua desse amor e usufrua dessa alegria. E uma hora o espírito ele alegra o ser da pessoa, tá? Enquanto a carne, à medida que você alegra ela, ela requer cada vez mais de você. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí ele fala sobre a relação não só entre o ramo e a videira, mas em relação aos ramos, que estão. Então os ramos, eles têm que se amar. Então eles também, os ramos de certa maneira, têm que permanecer uns nos outros, tá? E quando a gente fala disso aqui, a gente tem muita relação com os nossos irmãos de igreja. E muitas vezes é difícil você conviver em um lugar, numa igreja, tal. Tem muitas pessoas ali que às vezes dificultam, mas exatamente esse é o ponto. É quanto a gente consegue amar quem não ama a gente. Então, esse amor ele precisa fluir não só entre a videira e os ramos, mas esse amor precisa estar em ressonância entre os próprios ramos. Eles precisam se amar também. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí ele está falando a respeito dele mesmo, como entregando a sua própria vida por conta dos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, porque vocês serão os meus amigos se vocês permanecerem no amor do Pai. Aquele que permanece no amor de Deus, ele pode se chamar amigo de Deus. Tá? Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai lhes tornei conhecido. E aqui ele fala em relação a relação como que a gente lidar. Então, à medida que ele é considerado mestre, existia naquela época uma relação entre o mestre e os discípulos em que o mestre era o senhor e os discípulos eram os servos. Mas na verdade ele fala assim, ó, e a nossa relação ela vai mudar. Não vai ser mais uma relação de servo e senhor, mas vai ser uma relação de servo e amigo, porque vocês têm se tornado os meus amigos. E a gente pode até entender aqui que em relação a Jesus, essas pessoas poderiam até começar servindo, começar ali pela lei. Só que de alguma maneira essa lei, ela trouxe a graça e trouxe o amor. Então, à medida que nós também nos colocamos à disposição de servos, o nosso amor por Deus aumenta e nós conseguimos cada vez mais penetrar e ter esse amor em ressonância, estar em ressonância com a videira, conseguir extrair as coisas da videira como ramos. Então, à medida que a gente começa, geralmente a gente começa como servo. Pode ver que o novo convertido, ele é muito baseado na lei. Não, mas a lei, a lei, a lei. Tipo, é uma pessoa geralmente legalista. E isso, de certa maneira, não é ruim, porque é uma fase. Essa pessoa ela vai entender a lei, vai se colocar à disposição de Deus como servo, e à medida que ela for servindo a Deus, o amor por Deus deve aumentar e essa relação ela vai mudando conforme o tempo. Então, essa pessoa passa de servo para amigo, passa de uma obediência por lei e vai para uma obediência por graça. É esse o sentido daquilo que Jesus está falando aqui. E ele fala o seguinte: apesar de existir uma relação de servo e senhor no começo aqui, ele fala assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Então, ele escolheu essas pessoas justamente para estarem vinculadas ao seu próprio amor. E isso é muito bonito, isso é muito importante, tá? E aí ele reforça aqui. E ele está falando primeiro do amor de Deus e essa relação de amor entre o Pai e as pessoas. E depois ele está falando aqui. E o meu mandamento é: amem-se uns aos outros. Para que esse amor de Deus seja compartilhado e através desse compartilhamento cada um entenda que o seu relacionamento com o irmão o leva a ter um relacionamento com Deus. Amém? Então, essa aqui fica a nossa reflexão.
Então Deus é amor, nós devemos permanecer no amor. À medida que eu amo a Deus, eu também obedeço, porque a obediência é a evidência do amor. E esse amor não deve ser compartilhado só do ramo com a videira, mas deve ser compartilhado do ramo com os outros ramos, para que esse ambiente de amor cresça, as pessoas acreditem e cada vez mais possam se aproximar de Deus. Beleza? Deixa o seu like aí. Não se esqueça de se inscrever, curta e compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Até a próxima.